Bem-vindas a mais uma análise de ambientes. Hoje a gente vai fazer a análise de um dormitório de casal. E primeiramente eu vou mostrar um vídeo para vocês. Depois eu vou pontuar alguns itens que podem ser trocados ou modificados ou acrescentados para a gente deixar esse ambiente muito mais moderno, muito mais aconchegante e muito mais sofisticado, que é essa linguagem que nós vamos trazer aqui. Então vamos lá, vamos ver esse vídeo. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para vocês conseguirem passear pelo ambiente. Vamos lá. Vão anotando na cabeça de vocês algumas coisas, se vocês já acharem que está ou ultrapassado ou inadequado, para vocês já irem treinando esse olhar. E aí a gente vai fazer uma análise de item por item. Então vamos lá. A gente tem aqui alguns pontos que eu observei, tá, gente? Aqui, vamos considerar piso tá ok, forro tá ok, a cor da parede ali que vocês vão ver, se quiser trocar, pode trocar, se não, também tá ok. Aqui nessa entrada, eu tiraria essa flor, não faz sentido, ela não está sendo valorizada, ela está muito grande para o ambiente, e esse é um ambiente de transição. Então, não faz muito sentido essa flor na parede ali, tá? Aqui a gente consegue ver que esse armário ele já está datado, ele já está ultrapassado. Então, o ideal seria ou trocar o armário ou trocar as portas do armário, ok? Ou você poderia pintar também. O ideal é trocar a porta do armário mesmo, deixa na mesma cor da madeira. Se você quiser, você pinta e aí você teria que pintar aquela estrutura, toda a caixa do armário para ele ficar todo na mesma cor, ou numa cor bem moderna, ou num branco também que vai trazer uma sensação de amplitude. Mas o mais importante aqui, gente, é a gente entender que hoje em dia a gente tem sensação de continuidade, a gente não tem tanto desmembramento. Então, o que a gente está vendo aqui, esse armário que ele tem uma sensação mais listrada, que na sua época se usava. A gente tem dois tipos de materiais aqui, também a gente não precisa. Então, se você deixar somente de uma cor, somente com um material, você pode também fazer puxador tipo cava, puxador bem alongado, bem grande, se quiser. Pode fazer, não tem problema fazer puxador pequeno. Eu estou trazendo algumas características que podem trazer e deixar seu ambiente bem mais moderno, tá? Hoje em dia está se usando bastante esses puxadores maiores. Se você quiser colocar da metade da porta para baixo, fica muito legal. Então, esse é um dos pontos que a gente consegue ver nessa foto que você pode já alterar, tá? Segundo ponto, uma coisa muito importante que traz muito aconchego e muita sofisticação para o ambiente, para o quarto de vocês, é uma solução muito fácil de trocar, é a coberta de cama. As cobertas de camas elas devem ser fofas e elas não devem ser temáticas. Itens temáticos a gente não usa na decoração. O que eu quero dizer com temático? Cachorro, gato, a foto da família na almofada, isso tudo não traz sofisticação, ok? A gente vai trabalhar numa linguagem mais sofisticada e eu sempre vou trazer o que vai ser e configurar mais sofisticação para o ambiente. Se você optar por transformar esse ambiente, deixar um ambiente um pouco mais colorido na parede, colocar cor na parede, você pode trazer a roupa de cama para uma cor mais neutra e aí combinar a peseira, coloca uma peseira. O que é a peseira? É como se fosse uma manta jogada no pé dessa cama, combinando também com uma almofadinha central, que pode combinar com a cor da parede, ou senão você pode também deixar o seu ambiente mais claro, mais neutro, mais branquinho, não necessariamente branco, pode ser off-white ou pode ser alguma outra cor neutra, e trazer a cor para a coberta de cama, que já vai dar um efeito uau no seu ambiente, tá? Aqui a gente tem bastantes pontos aqui que a gente pode já ver nessa foto. O cabide, você pode tirar esse cabide e você, se você precisa do cabide, você traz um cabide mais moderno, ok? E um outro ponto que é muito importante, gente, eu vou dizer assim, ó, trocando a coberta de cama e a iluminação do local, você já vai ter um ambiente muito mais aconchegante, tá? Na foto tá aparecendo uma iluminação branca. Gente, o tipo de iluminação, as temperaturas de cores que a gente sempre fala, luz branca, luz quente, luz fria, luz amarela,
elas são muito importantes porque elas não são somente estéticas, elas contribuem na liberação de hormônios para a gente fazer as atividades do nosso dia. De noite, no nosso quarto, nós vamos relaxar. A luz amarela, ela é uma das responsáveis por liberar o hormônio do relaxamento, o hormônio do sono. Então é muito importante que vocês usem esses elementos para favorecer a atividade que você vai fazer. Então, trocar aquele tipo de luz para uma luz mais quente. E se você não gosta da luz tão quente, que eu sei que existem algumas pessoas que não gostam, da luz amarela lá, 2900K, 3000K, essa é a temperatura de cor que você tem que ver quando você vai comprar. Então, você compra a luz neutra, que é a 4000K, mas o ideal é a 3000K. Anota aí, ok? Que mais? Vamos lá, vamos já passar para outra foto. Cabide já disse para trocar, colocar um cabide mais moderno. Você pode também trocar esse tapete, colocar um tapete um pouco mais fofo. Próximo item que é muito importante, anota. Cortinas de correr é sempre até o piso, não tem dúvida, gente, é isso e ponto. Cortinas de correr sempre até o piso. Então, essa cortina, ela deve ser alongada, ela vai vestir o seu ambiente, ela vai deixar o ambiente mais sofisticado, ela vai deixar o ambiente mais aconchegante. Isso vale tanto para o blackout que tem atrás, quanto para a cortina que está na frente decorando, ok? E você poderia colocar a cortina de fora a fora na parede, ou somente onde ela está hoje em dia, que é ali na região da janela. Aqui a gente tem uma outra foto, eu juntei algumas fotos aqui para que vocês consigam entender o ambiente. Então, já vamos imaginando, troca as portas do guarda-roupa, troca o cabide ou tira o cabide. A gente tem uma questão de layout aqui que a gente tem mais itens do que o quarto pode receber, digamos assim, por isso que está um pouco estrangulado, tá? O que a gente pode fazer? A gente tem aqui neste ambiente, a gente consegue ver esse móvel, este balcão. Sugestão: tira esse vidro com esse afastador, também não está se usando mais muito. Deixa só um móvel amadeirado no sentido de em MDF, né? Ou em madeira mesmo. Deixa somente a marcenaria. E aqui a gente tem uma questão que esse móvel ele está estrangulando aquela passagem. Ela está muito estreita ali, ok? Tem dois pontos também que a gente tem que considerar desse móvel, que também ele traz uma data, né? Ele traz uma desatualização. Tanto esse afastador com esse vidro, quanto o chanfrado no móvel. O chanfrado ele não está sendo muito usado. O chanfrado são essas diagonais. Então, o que é melhor? Deixar sempre os elementos mais retos. A gente tem essa característica aqui, que a gente tem uma televisão, muito provavelmente o chanfrado foi feito por causa disso. Eu sugiro deixar o móvel reto, pode ser ao lado ali da janela, pode ser mais estreito. Se você precisa realmente guardar itens, então deixa ele mais estreito e faz um Lzinho aqui nesse móvel. Depois a gente vai ver um outro ângulo do móvel para vocês conseguirem ver, mas o ideal é que ele não tenha esse chanfrado. E aí, como vai ter dificuldade dessa televisão ficar neste local, você pode ou deixar ela retinha, ou em cima do móvel, ou então, para atender essa necessidade de deixar ela na diagonal, você pode pendurar ela na parede e colocar. Existem braços articulados que você coloca como suporte atrás da parede quando precisa, deixa ela inclinada, quando deixa de usar, empurra para a parede. Gente, uma coisa muito importante, se vai pendurar a televisão na parede, não pode ter cabo aparecendo, tá? A elétrica tem que estar exatamente igual. Hoje em dia existem fitas elétricas que são muito mais fáceis é muito mais fácil de você levar a elétrica para a altura que você quiser, não precisa rasgar a parede, você coloca essa fita, depois você coloca uma massa corrida e depois pinta direitinho. Então, é uma solução muito boa. Uma outra solução é fazer marcenaria em toda a parede. Lembrem sempre, sensação de continuidade. Então, o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia pintar este dormitório em meia parede, se for o caso,
Por quê? Para a gente conseguir trazer essa sensação de continuidade neste balcão, porque depois nós vamos ter a cabeceira ainda. Então, poderia ser tudo uma coisa só. Poderia ser cabeceira em marcenaria e atrás também. Vou passar aqui. Aqui a gente tem um outro ângulo do móvel, a gente consegue ver. Então, pensa, avalia, não sei a necessidade de guardar esses itens. Se você conseguir tirar este móvel e deixar somente ele na parede da janela, melhor. Então, você vai começar a ter uma leveza nesse ambiente, só que o móvel ele tem que ser mais estreito. Se não, uma outra possibilidade seria deixar esse móvel também somente naquela outra parede e levar a televisão para cima desse móvel para ela não ficar perdida e também trazer esse braço articulado para conseguir atender a televisão, tá? Nós já vamos ver aqui, a gente tem uma poltrona lá, quero ver se a gente tem uma outra foto. Aqui a gente tem essa outra foto. Essa poltrona, ela tá como se fosse abafada, tanto pelo balcão quanto pelo criado mudo. O ideal seria que não tivesse essas quinas na volta dela. Então, se você conseguir aliviar isso através do mobiliário, ou se você conseguir tirar esse balcão e deixar somente a poltrona, você vai ter um local com muito mais respiro. Se não, o ideal é que você também coloque uma mesinha de cabeceira redonda para trazer suavidade. Ela tá muito, essas pontas estão muito agressivas para a poltrona, tá? O que eu falei da roupa de cama, da coberta de cama, o mesmo serve para a poltrona. Você pode usar esse tecido ou a manta da poltrona para combinar as cores e os elementos do quarto. Se você escolher por trocar a pintura que tem atrás da cama, você pode, inclusive, usar essa cor para ajudar na composição da coberta de cama, da poltrona ou da mantinha. Quando você for usar a manta, usa uma manta jogada, ela não esticada, assim ela está muito esticada, parece que não quer sujar a poltrona. Deixa ela jogadinha, que ela fica muito mais bonita. Então, usem desses artifícios para conseguir fazer a composição. É o todo que vai fazer a composição. Agora, se você não precisa da poltrona, ou se você usa muito pouco a poltrona, eu sugiro que você tire a poltrona, faça um balcão de fora a fora nessa parede, tira esse espelho também, e aí vai deixar muito mais limpo, mais organizado, porque você não vai ter a necessidade de fazer aquele balcão em L, você vai ter muito mais espaço para guardar os seus itens e vai ter muito mais espaço aí também ao lado da cama. Então, vai depender muito da sua necessidade. Estou trazendo várias características aqui para que você consiga se apropriar de uma ou outra opção. Essa mesinha, ela tá adequada para esse tamanho, até porque não tem muito espaço. Olha como o redondo e o circular traz mais leveza, realmente. Se você conseguir trazer algo similar, ou existem também, não precisa ser igual, tá? Mas existem mesinhas de cabeceiras que elas têm, inclusive, gavetas e são redondas, você pode trazer para conseguir dar apoio para essa poltrona. Mas ela fica muito mais leve. Aqui a gente tem os quadros. Os quadros estão descentralizados. Eles têm que estar centralizados na cama, ok? Então, se você optar, você pode trocar essa cabeceira, que ela também já está datada. Você pode trocar, você pode colocar uma cabeceira bem bonita e o quadro vai ficar centralizado na cabeceira. Outra opção é fazer uma marcenaria de fora a fora na parede, onde você vai ter aquela sensação de continuidade, e aí você pode brincar com a mesinha de cabeceira que é redonda. Você pode, inclusive, para ajudar a trazer o aconchego, colocar, como você não tem tanto espaço nas mesinhas de cabeceira, você pode colocar umas arandelas de parede. Pode procurar na internet. A arandela de parede tem um monte, está sendo super usado. E hoje em dia você não precisa ter o ponto elétrico exatamente na altura que você vai pendurar na arandela. Está sendo usado muito aquela arandela que você deixa um fiozinho e ela vai ligar lá na tomada, lá embaixo do seu ambiente. Muito provavelmente já tenha dos dois lados da cama, porque geralmente já tem essa espera de tomada. Então fica super aconchegante e ainda vai ajudar tanto para a leitura quanto para uma iluminação um pouco mais indireta. Então vamos lá, vamos revisar, gente, porque isso é muito importante, tá? Eu anotei aqui
Então, cortina até o piso. Se quiser fazer de fora a fora, na parede, pode fazer. Se não faz somente na janela, não tem problema nenhum. Porta do guarda-roupa estão desatualizadas. Pode trocar, se você não for trocar todo o guarda-roupa, ou pintar. Eu ainda acho que a melhor solução é trocar, porque pintar ainda vai ficar datado, tá? Às vezes a gente consegue essa alternativa de pintura. O tapete ele pode ser um pouco maior. Luz amarela, gente. Colocar arandelas para trazer esse aconchego da iluminação indireta. Os quadros têm que estar centralizados na cama. Trocar a coberta de cama, deixar uma coberta de cama bem fofa, bem elegante, que te abrace, que dê uma personalidade para o ambiente. A cabeceira também deve ser trocada e você pode usar uma cabeceira ou você pode sim fazer uma marcenaria. O balcão, que tem que ser readequado, e o cabide, que pode ser mais moderno. E chegamos ao fim de mais uma análise de ambientes. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham conseguido visualizar isso e ver esses pontos de melhoria para vocês já irem treinando o olhar. Lembrando sempre que essas análises de ambientes eu sempre vou sugerir as transformações, as melhorias, o que pode ficar mais moderno, mais sofisticado e mais aconchegante. Porém, eu não mostro aqui a transformação feita porque é uma pré-análise mesmo. É apenas o ponto inicial para que sejam feitas as transformações. Comenta aqui qual foi a sugestão que eu dei que você pode aplicar na sua casa, a ideia que você teve que você pode aplicar na sua casa, que eu vou adorar saber. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.